Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de cada um que nos escuta hoje. Sejam muito bem-vindos. É sempre um prazer estar aqui para mais uma imersão com quem acompanha o nosso trabalho. E, já entrando de cabeça no nosso tema de hoje, eu quero que quem está ouvindo imagine o seguinte cenário. Um cenário bem prático. Certo, vamos lá. Imagina alguém segurando uma certidão de casamento oficial, sabe? Aquela toda assinada, registrada bonitinha em cartório. O documento legal. Isso. Mas essa pessoa não troca uma única palavra com o cônjuge há mais de, 20 anos. Nossa, 20 anos é muito tempo. Pois é, não tem convivência nenhuma, não tem afeto, não tem parceria de vida. E aí vem a pergunta, eles são de fato casados? Bom, o papel diz que sim, né? Exato. O papel diz que sim, mas a realidade nua e crua diz o oposto. E hoje nós vamos destrinchar um dos dilemas mais angustiantes da teologia clássica que opera exatamente nessa tensão. A velha tensão entre você ter um título e, de fato, viver essa realidade. Perfeito! E para nos ajudar nessa missão, a fonte da nossa imersão de hoje é uma obra monumental. Nós vamos explorar os conceitos profundos do livro Teologia Sistemática, escrito pelo Louis Burkhoff. Uma obra fundamental, sem dúvida. Eu sou muito focado nesse autor. E nós vamos focar especificamente no capítulo sobre o aspecto duplo da aliança da graça. Porque o grande nó que o Burkhoff tenta desatar é como o ser humano se relaciona com a graça divina dentro de um pacto. E a fonte descreve isso como uma aliança com dois lados muito distintos, né? Exatamente. Como é que a gente equilibra a teoria de estar numa aliança com Deus e a prática de vivê-la no dia a dia? O que dita o ritmo dessa nossa conversa hoje é perceber que a teologia tentou explicar esse aspecto duplo de várias formas ao longo da história, sabe? Tentativas e erros, eu imagino. Muitas. E hoje nós vamos desvendar por que algumas dessas tentativas falharam feio e qual é a visão que o Burkhoff defende para evitar o que ele chama de um perigoso dualismo. Então vamos construir esse raciocínio logicamente. Vamos começar pelo labirinto das teorias iniciais, ou seja, o que essa aliança dupla não é. Excelente ponto de partida. A primeira visão histórica que o texto apresenta é a de uma aliança externa versus uma aliança interna. E quem defendia isso na época? Segundo a obra, essa era a visão de pensadores como Thomas Blake e tinha uma semelhança muito forte com o catolicismo romano, focando muito nos rituais. Ah, entendi. A ideia de que a aliança externa dependeria apenas de cumprir os deveres religiosos visíveis, né? Isso mesmo. Batismo, presença na congregação, os sacramentos. Se você cumpre essas regras, a sua aliança externa está garantida. Enquanto a aliança interna seria um departamento totalmente separado, lidando com a verdadeira fé. O texto até cita Maastricht, que foca naquela diferença entre a confissão de boca e a confissão de coração. E é aí que entram os exemplos pesados, como Judas Iscariotes e Simão o Mágico. Figuras que tinham todos os sinais externos de pertencimento, mas, no fundo, os corações estavam distantes. E olha, pensando nisso agora, isso soa como ter a carteirinha de membro de uma academia. Como assim? A carteirinha seria a aliança externa. Você tem o status de membro, você paga a mensalidade, passa ali na catraca. Mas nunca pisa na esteira. Exato, nunca levanta um peso, nunca soa a camisa, o que seria o lado interno. E a grande questão é, será que Deus aceita membros que só têm a carteirinha da academia? A resposta do Burkhoff para isso é um sonoro não. E a refutação dele é muito interessante, porque ele diz que a Bíblia simplesmente ignora essa separação rígida. Porque isso criaria aquele dualismo que você mencionou antes, né? Exato. Cria uma situação onde as pessoas não eleitas são vistas apenas como, a palavra que ele usa é apêndices. Apêndices. Sim, meros anexos do pacto, e não verdadeiros filhos da aliança aos olhos de Deus. Peraí, mas isso gera um problema lógico gigante. Se eles não fazem parte de verdade, como é que eles podem ser julgados como infratores dessa mesma aliança depois? Você acertou na mosca. É impossível ser cobrado por quebrar um contrato que você nunca assinou de fato. Judas não poderia ser cobrado se a relação dele fosse só um teatro tolerado por Deus. Faz todo sentido. Ninguém quebra uma regra de um clube que não pertence. E isso nos leva
as outras tentativas, a visão B e a visão C, que tentaram tapar esse buraco. O pessoal tentou contornar isso. A visão B é a do Oleviano e do Turretino. Que é aquela história de essência versus administração, certo? Isso, eles diziam que a essência era a igreja invisível, os eleitos, e a administração seria a igreja visível, o chamado externo. E a visão C, do Coleman, que é sobre a aliança condicional contra a absoluta. Que beira o erro absurdo de pregar duas alianças totalmente separadas. Mas onde é que essas ideias falham, segundo Berkhof? Bom, a falha lógica da visão B é que essência e administração não são antíteses reais. É misturar alhos com bugalhos, sabe? Tipo, comparar o sabor do suco com a jarra de vidro. Exatamente. O Berkhof aponta que o correto seria opor essência à revelação e não administração. E, no fim das contas, nenhuma dessas visões responde à pergunta central. Que é até que ponto os não eleitos são de fato filhos da aliança aos olhos de Deus. E é aqui que a gente chega no ponto de virada da imersão de hoje. A solução que realmente se sustenta. Sim, a visão que o Berkhof defende, que ele constrói baseado em gigantes como Kuyper, Bavimik e Voss. E qual é a distinção vencedora que ele apresenta? Ele define a aliança em duas partes fundamentais, uma relação legal e uma comunhão de vida. Essa é a chave de tudo. A relação legal é um acordo puramente objetivo com estipulações mútuas claras. Voltando para aquela minha analogia do casamento lá do começo, é o aha moment perfeito. A relação legal é assinar os papéis no cartório. Isso. Os deveres existem ali no papel, quer o casal acorde apaixonado ou brigado. A relação legal não depende do sentimento do dia. Mas só o papel não é o objetivo final, né? De jeito nenhum. A comunhão de vida é o casamento real, é o amor vivo no dia a dia. Um papel de casamento sem amor é uma relação falsa. Mas o ideal é que esse documento legal conduza e proteja essa vida a dois. Nossa, essa analogia do casamento é validada pela própria Bíblia, sabia? O texto original aponta isso claramente. Sério? Como a Bíblia mostra essa relação legal na prática? A gente vê a relação legal na condição da fé exigida lá em Gênesis 15. Ou nos argumentos legais do apóstolo Paulo em Gálatas 3 e Hebreus 11. O contrato está firmado. E onde entra a parte da comunhão de vida nos textos bíblicos? A comunhão é supervisual. Em Gênesis 15 tem aquele simbolismo forte de Deus passando entre os animais imolados. Ah, o pacto de sangue, uma união muito mais íntima do que só assinar um pergaminho. Exato. E em Jeremias 31, com a promessa da nova vida no coração, o Berkhof sintetiza isso de um jeito brilhante. A relação pactual legal é o meio, enquanto a comunhão é o fim glorioso. Uau! Mas agora a gente precisa traduzir essa teoria pesada para a realidade humana, sabe? Como é que essa relação legal se manifesta na prática? O texto categoriza isso em 3 grupos específicos de pessoas. Vamos ao primeiro grupo então, os adultos. Para os adultos que entram na aliança voluntariamente por meio de uma confissão de fé, a coisa é mais direta. A entrada legal já bate de frente com a comunhão de vida, né? A pessoa não promete que vai crer no futuro, ela já crê no agora. Exatamente. A não ser que a pessoa seja uma fraude completa, o papel e a vida real começam juntos. Legal, mas o segundo grupo é que me deixa intrigada. Os filhos dos crentes. Esse grupo sempre gera muito debate na teologia. Porque, espera aí, se os filhos já nascem dentro da aliança legal por causa dos pais, isso significa que eles automaticamente têm a comunhão de vida? Tipo, eles já nascem salvos? É um raciocínio tentador, mas a resposta é não. Eles não nascem com a comunhão de vida garantida. Mas como o livro explica isso sem esvaziar a aliança? O autor usa a citação clássica do apóstolo Paulo em Romanos 9. Nem todos de Israel são de fato israelitas. Ah, então teu passaporte não te faz amar o país? Perfeito. A promessa de Deus atua sobre a semente de forma coletiva, não garantindo a salvação de cada indivíduo sem exceção de forma automática. Então a relação legal apenas precede a vida. É um ambiente de cultivo. E aqui tem um alerta muito sério sobre uma armadilha, a armadilha do arminianismo que o texto cita. Qual seria o perigo nesse caso? O perigo é focar apenas nos deveres do ser humano. Se a gente disser para a criança que ela só ganha aliança se cumprir as regras, e esquecer que as promessas de Deus é que cobrem essas exigências, a gente perde o foco na graça. Faz todo sentido.
A graça tem que vir primeiro. Isso nos leva inevitavelmente ao terceiro grupo, que eu acho que traz os exemplos mais duros. Os não regenerados. Isso. O texto traz os exemplos do Ismael, do Esaú e dos ímpios filhos do sacerdote Eli. Eles estavam mergulhados na religião. Afinal, eles estavam ou não na aliança? É aqui que o autor traz uma citação famosa de Bavinck, que é cirúrgica. Ele diz, em latim, que eles estão in fodere, ou seja, na aliança, mas não são de fodere, não são da aliança. Estão dentro, mas não pertencem. E o texto lista 4 impactos reais sobre a vida dessas pessoas, né? O primeiro é responsabilidade. Sim, a responsabilidade é gigante, porque eles têm o dever de se arrepender. E se não o fizerem, eles são julgados não como pessoas que não sabiam de nada, mas como infratores diretos do acordo. Exatamente. O segundo impacto é que eles têm as promessas. Eles podem reivindicar as promessas, mesmo sem a comunhão de vida? Podem. A própria Bíblia, em Romanos 9, diz que a eles pertencem as promessas. O pacote foi entregue, mas eles não abrem. Nossa! E o terceiro impacto, as ministrações. Esse é bem visível. Eles recebem todas as exortações, os convites da igreja, participam dos selos externos, eles sentam na primeira fileira do banquete. E o quarto impacto que eu acho fascinante, o interesse na graça comum. O texto diz que o Espírito Santo meio que peleja com eles. É uma influência real. O Espírito Santo convence do pecado, ilumina a mente deles até certo ponto, mesmo sem regenerar de fato o coração. Hebreus 6 fala sobre isso, né? De provar do dom celestial, mas acaba caindo. Sim, é uma iluminação intelectual e moral, mas que nunca cruza a linha para a verdadeira comunhão de vida. E, gente, conectando tudo isso com quem está nos escutando agora, por que entender isso importa tanto? Muda toda a perspectiva prática da vida. Demais! Porque remove aquele peso enorme, ou melhor, aquela falsa segurança de achar que a espiritualidade é apenas você estar presente num ambiente religioso. Apenas ter a relação legal e o selo na carteirinha. Isso, sem abraçar a vida interior, que é a comunhão de vida de fato. E por outro lado, mostra que ter acesso a privilégios espirituais não é garantia de nada, traz uma responsabilidade gigantesca. O que, aliás, deixa uma última semente aqui para o intelecto de quem está nos escutando. Algo para fritar a cabeça um pouco. Manda ver. Se pessoas não regeneradas podem estar legalmente na aliança, elas podem ser iluminadas e experimentar o Espírito Santo pelejando com elas, sem nunca alcançarem a comunhão de vida, onde exatamente fica a fronteira no coração humano. Nossa! Qual é a linha fina entre apenas sentir a influência divina externa e ser verdadeiramente transformado por ela por dentro? Essa é daquelas perguntas para levar para a semana toda, né? Fica aí essa reflexão provocativa. E olha, a nossa jornada por essa obra incrível não acabou. Tem muita coisa ainda para desbravar. Com certeza. Por isso, informo claramente que teremos um novo episódio sobre este mesmo livro. Nós agradecemos imensamente a companhia de cada um de vocês hoje e, como prometido, nos despedimos dizendo que Deus abençoe todos os ouvintes.